Olá, pessoal! Poderes e deveres do juiz, um dos temas mais intrigantes e provocativos do novo Código de Processo Civil. É este o tema do Papeando com Pamplona de hoje. Sejam bem-vindos! Bem, amigos, estamos aqui com o cara, Fernando Gajardoni, juiz de direito, professor da USP e do SESC, uma das maiores autoridades brasileiras sobre processo civil. E Gajardoni, que prazer te receber no Papeando com Pamplona. Imagina, o prazer é meu, Rodolfo. Muito bom estar aqui com você. Vamos bater o papo, vamos papear. Vamos papear hoje aqui na minha casa. Hoje vai estar um negócio muito à vontade. E eu quero dizer, cara, eu quero falar, e por que falar, de poderes e deveres do juiz? Veja, a autoridade do Estado ela tem que ser exercida com bastante responsabilidade. Então, falar em poder e dever do juiz significa nada mais, nada menos do que falar dos limites e do que o Estado pode intervir na sua vida. Mas a diferença efetiva entre poderes e deveres do juiz na atividade judicional, será que quando a gente fala de um poder não seria a manifestação de um dever? Em 99% das vezes, o que você está falando está coberto de razão. Quer dizer, necessariamente um dever acarreta um poder e um poder acarreta um dever. Mas existem algumas situações excepcionais em que só há o dever ou só há o poder. Então vamos dar dois exemplos. A legislação estabelece que o juiz deve tratar as partes com urbanidade. Certo. Isso é um dever sem poder. Certo. Né? E o Código de Processo Civil tem um dispositivo bem interessante, que é o artigo 191, que fala da calendarização do processo. Certo. A possibilidade do juiz, em conjunto com as partes, celebrar calendário. Aqui é um poder que não tem necessariamente um dever, porque o juiz, na verdade, pode aceitar ou não aceitar o calendário. E é interessante destacar da calendarização, Pamplona, o fato de que a partir do 191 fica muito difícil a gente negar a existência de uma certa discricionariedade na atividade judicial. Porque, afinal de contas, o juiz vai fixar o calendário conforme a conveniência e a oportunidade da unidade judiciária. Perfeito. Aí eu queria entender um pouquinho justamente essas mudanças para o novo Código de Processo Civil. Qual foi a diferença de tratamento, especificamente de poderes e deveres no novo CPC? Legalmente falando, houve alteração. Academicamente, talvez não, porque isso que eu vou falar já era sustentado na vigência do CPC de 73. Mas o fato que agora é expresso na legislação que o processo deve ser conduzido pelo juiz dentro desses deveres e poderes à luz de um princípio de cooperação. Veja, no sistema anterior não restava dúvida que o juiz era assimétrico na hora de decidir, mas alguns entendiam que ele também era assimétrico na hora de conduzir. Entendi. Quer dizer, o juiz estaria acima das partes. E o que o novo CPC propõe é que, pelo menos na condução do processo, na decisão não, na decisão o juiz de fato é o Estado falando, mas na condução do processo, o que se espera é que o juiz dialogue com as partes para, com elas, decidir qual que é o melhor encaminhamento do caso. Eu acho isso muito interessante, porque é o que eu já trabalhava em metodologia, sabe? A ideia de a construção de um processo democrático, a ideia de um consenso democrático no processo. E eu queria saber mais um pouquinho, principalmente, quais são as principais diferenças, tentando fazer uma diagnose, né? Um diagnóstico das diferenças de tratamento do CPC de 73 para o de 2015. O CPC de 73 tratava dos poderes e deveres do juiz no artigo 125, que era o centro. Óbvio que ele tinha outros espalhados. Claro. O novo Código de Processo Civil, ele trata no 139. Certo. Ele tem mais incisos, quer dizer, o juiz tem mais deveres e mais poderes. E além de ter o tratamento do 139, você tem toda uma base principiológica nova que acaba acarretando novos deveres e novos poderes. Então, vamos dar alguns exemplos. O 139, inciso 6º do novo CPC, fala da possibilidade do juiz ampliar prazos e alterar a ordem de produção de provas. Aquilo que eu tenho nominado como sendo flexibilização do procedimento, certo? Isso não tinha no regime anterior. É verdade. Né? Tem outro dispositivo que eu acho o melhor dispositivo a bem da efetividade que nós temos no sistema. Aliás, um dispositivo revolucionário, que é o 139, inciso 4º. Ele adota no Brasil o modelo de dever de efetivação. Certo. Ele estabelece que o juiz pode adotar qualquer medida indutiva, coercitiva, mandamental, inclusive nas prestações pecuniárias. E essa é a novidade. Porque você pode pensar em imposição de medidas restritivas de direito, em medidas de coerção na obrigação de pagar, que a gente sempre teve como único ato executivo a penhora. Olha que coisa fantástica. Mas isso já mostra o quanto esse tema é importante e o quanto esse tema realmente mudou. Nós estamos na magistratura há bastante tempo. Mais tempo do que a gente deve confessar, né? E eu digo, aquele jovem que hoje saiu da faculdade, hoje está nos
3 anos aí se preparando para a magistratura. Que mensagem, Gajadoni, você disse para esse jovem, para esse nosso futuro colega, sobre a magistratura, sobre os poderes e deveres do juiz? O estudante de direito, quando ele começa a se preparar, ele, na verdade, tem uma visão muito glamurosa da magistratura, né? Como se a magistratura fosse assim, nossa, como é legal decidir as coisas. E, primeiro, decidir não é nada fácil. Né? O seu travesseiro é o seu maior conselheiro e o seu travesseiro é quem te cobra explicações toda noite. Mas mais do que isso, a magistratura exige uma vida de renúncias. Você vai renunciar em certos momentos à sua família para trabalhar. Você vai renunciar algumas vezes à sua vida social, porque você não pode frequentar determinados lugares. E, na verdade, você vai falar assim, poxa, mas você está me desanimando. Pelo contrário, eu estou, na verdade, te animando. Porque uma das coisas mais sublimes que existe é você entender o ser humano. E a magistratura permite que você entenda o ser humano e se coloca na posição dele. Eu sempre costumo dizer que, de tanto julgar processo, eu aprendi a não julgar as pessoas. E só a magistratura pode te dar isso. Eu acho essa uma ideia fantástica. Acho inclusive um chavão, uma frase, um lema que a gente deve levar para a nossa vida. E eu tenho vários aqui, pessoas que querem conversar contigo e que querem, na verdade, ter esse contato para poder aprender mais sobre os poderes e deveres do juiz. Quem sabe temos aqui alguns futuros colegas. Quer ver? Ó? Alguém quer perguntar aqui? Eu não disse? Daqui a pouco a gente volta. Olá, professor. Meu nome é Guilherme e eu gostaria de saber qual a relação entre ativismo jurídico e os poderes e deveres do magistrado. Bem, Guilherme, na verdade, a gente vai analisar a questão do ativismo judicial para saber se, além desses deveres e poderes do juiz do Código de Processo Civil, existem outras possibilidades além dessas. Então tem absoluta relação de pertinência com o tema que a gente está tratando. E sem sombra de dúvida, o ativismo judiciário ou judicial é um tema que talvez mereça um papiano com um papiano específico. Oi, meu nome é Tatiana e eu queria saber qual a consequência da ausência de uma parte que é devidamente intimada para esclarecer fatos em juízos se não se aplicar a pena de confissão. Bem, Tatiana, o Código de Processo Civil, no 139, ele na verdade objetiva que o juiz, através da intimação da parte para comparecimento, ele esclareça eventuais dúvidas que ele tem a respeito do processo. De fato, aqui não há pena de confissão, porque na verdade dentro da cooperação das partes para com o judiciário, eu quero na verdade entender melhor o que está acontecendo. Mas existe a possibilidade do adversário da parte requerer o depoimento pessoal dele como meio de prova. E no depoimento pessoal, que não tem igualdade com a situação do 139, aí sim é possível a pena de confissão. Talvez seja um resgate daquela diferença da doutrina entre interrogatório e depoimento pessoal. Exatamente. Ou seja, o depoimento pessoal como um meio de prova para obter a confissão e o interrogatório simplesmente para esclarecer fatos pertinentes. Me chamo Tainara e gostaria de saber quais são os mecanismos para exigir a responsabilidade do juiz no exercício de seus deveres. Bem, pergunta interessante, Tainara, porque a gente fala em dever e poder, mas tem que ter uma fiscalização, né? E eu brinco sempre, Pamplona, não sei se você concorda, que acho que dificilmente há uma profissão que é mais vigiada do que a profissão de juiz. Sim. Primeiro que o juiz é vigiado pela família. Né? A mulher te cobra, os filhos te cobram, a sogra te cobra. Mas além disso, ele tem uma vigilância também, talvez, dos profissionais mais atentos à tutela e ao respeito aos direitos. O juiz é 24 horas por dia vigiado dentro do processo pelo advogado das partes. Então, na verdade, através de recursos e nos casos excessivos, porém excepcionais, em que há algum abuso, você tem as corregedorias, tanto dos tribunais quanto do Conselho Nacional de Justiça, para poder atuar. E no final das contas é buscar sempre realizar a missão e honrar a toga que se veste. Meu nome é Marco Antônio e eu gostaria de saber a diferença entre as medidas coercitivas, indutivas, subrogatórias e mandamentais no novo CPC. Marco, o novo CPC, na minha opinião, cometeu um equívoco aqui, porque não existe diferença, e eu não consigo visualizar, entre medida coercitiva e indutiva, porque a medida coercitiva se caracteriza exatamente por induzir um comportamento. Por exemplo, a multa, a tal da astrente, você fixa para que a pessoa faça ou não faça ou entregue alguma coisa, tá? Medidas mandamentais são aquelas em que, na verdade, o judiciário não impõe apenas uma condenação, mas ele, na verdade, dá uma ordem. E como se trata de ordem judicial, além da possibilidade de cumprimento por medidas indutivas, como eu já acabei de falar, a multa ou outras, você pode ainda apenar criminalmente aquele que descumpra. É o caso do mandado de segurança, em que, feita a determinação pelo juiz, caso não haja cumprimento, a pessoa pode responder ou por prevaricação ou por desobediência. Finalmente, as medidas subrogatórias são as medidas substitutivas. Você tem a vontade da parte, a parte não cumpre a obrigação. O judiciário intervém e substitui a vontade da parte
cumprindo aquilo que foi determinado à força. Exemplo, eu não entrego determinado bem. O judiciário determina a busca e a apreensão de bem. Eu afasto a vontade da parte e determino a entrega da coisa. Essas são as diferenças. Oi, meu nome é Camila. Eu gostaria de saber o que o senhor acha do novo poder do juiz de dilatar os prazos dentro do novo CPC? Camila, esse 139, inciso 6º, para mim é um grande avanço. Eu, em 2003, escrevi uma tese de doutorado chamada Flexibilização do Procedimento. E nessa tese eu não conseguia achar a explicação do porquê o sistema não permitir que os juízes pudessem ampliar prazos naquelas situações limites, como, por exemplo, uma ação de vários volumes. Poxa, 15 dias é um padrão. Esse padrão tem que ser amoldado conforme o caso, né? Então eu sou super favorável a esse 139, inciso 6º, que permite ao juiz essa calibração do procedimento às particularidades da causa. Eu confesso a ti, Camila, que eu tenho uma enorme simpatia com isso. E na minha condição de magistrado, eu já fazia isso mesmo antes do CPC, em determinadas situações em que não havia um prazo específico, mas que havia já o costume de usar o prazo genérico, ou dos 5 dias, ou dos 10. Eu digo, poxa, uma quantidade estúpida de documentos, espera aí, vamos trabalhar com mais flexibilidade, porque nós não temos, uma das coisas que eu acho mais importante, o processo judicial parece um jogo, mas não é o jogo, é a vida, é a liberdade, é o patrimônio de alguém. Olá, meu nome é Lucas. Em que consiste o poder de polícia do juiz? Lucas, basicamente, poder de polícia do juiz é botar ordem no processo, na audiência. Consiste na possibilidade do juiz caçar palavra, determinar que saiam da sala de audiência aqueles que se portem inconvenientemente, porque o processo é um palco, mas é um palco ético. E sem eticidade no processo, a gente não consegue descobrir a verdade e tampouco aplicar o direito. Perfeito. Olá, meu nome é Matheus. Eu gostaria de saber como se pode diferenciar uma prerrogativa processual da parte para um ato atentatório à dignidade e à justiça. Você diferencia, Matheus, através da análise do comportamento. Existem comportamentos que você visualiza que, na verdade, representam o exercício de uma prerrogativa. Agora, existem outros que manifestamente não são. Para você entender o que é ato atentatório à dignidade da justiça, eu costumo usar a analogia do futebol. É igual pênalti. Falta fora da área, a gente até tolera, mas dentro da área é pênalti. E o ato atentatório é exatamente o pênalti. Perfeito. E há muitas coisas, Gajardoni, que a gente poderia perguntar. Há muitas dúvidas e há muitas apreensões que nós queremos realmente refletir e sanar. E você é, sem sombra de dúvida, uma das maiores autoridades no Brasil para sanar. Eu estou muito feliz de gravar esse programa hoje, né, e recebê-lo em minha casa para fazer esse papeando. E por isso quero lhe pedir a honra de fazermos um brinde. Muito obrigado. Em celebração à nossa Satisfação. amizade. E amigos, encerramos mais um Papeando com Pamplona. Eu quero que você aproveite a oportunidade, né, para conhecer outros programas que já entraram no ar. Veja lá na hashtag Papeando com Pamplona. Veja também, se inscreva lá no canal do SES TV. Se inscreva no canal Pamplona, você vai ver todos os episódios. E veja também, siga nas redes sociais, @InstaSESTV. Você vai ver várias imagens, vários episódios anteriores. Você vai ter a oportunidade de ver este grande jurista e muitos outros. E a gente tem que encerrar. E uma das lógicas do Papeando com Pamplona é trazer o direito de forma leve, mas profunda. E sempre com poesia. Você vai aparecer aqui na tela um linkzinho. Clica aqui. Você vai ver a forma como interpretamos os poderes e deveres do juiz sob a lógica da poesia. Até a próxima.